E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, hoje mais um vídeo de cardiologia. Vamos para a nossa parte 2 da aula de síndrome coronariano agudo. Mas antes da gente começar, eu queria que você começasse dando seu like aqui no vídeo, fazendo seu comentário sobre alguma dúvida que você tenha, qualquer opinião que você tenha, pode colocar aqui no vídeo. Também eu queria que você se inscrevesse no canal e compartilhasse esse vídeo com outras pessoas que precisam desse tema também, tá certo? E também não se esquece de clicar no sininho para poder ativar as notificações e você receber o vídeo diretamente na sua caixa de vídeos aí do YouTube, tá certo? Então vamos para o vídeo Cardiologia, aula 14, questões de síndrome coronariano agudo, parte 2. Diz assim, homem de 66 anos admitido com infarto agudo do miocárdio, acometendo parede inferior do ventrículo esquerdo com 6 horas de evolução. Apresenta-se com níveis pressóricos reduzidos, sinais de pressão venosa aumentada e pulmões limpos à ausculta. Qual afecção abaixo explica melhor esse quadro clínico? Letra A, edema agudo de pulmão. Letra B, falência ventricular esquerda. Letra C, infarto agudo do ventrículo direito. E letra D, síndrome pós-infarto do miocárdio. Como a gente já falou em outras aulas, toda vez que a gente tem um acometimento da parede inferior do coração, nós sempre temos que descartar o acometimento da parede do ventrículo direito. Por quê? Essas regiões são irrigadas pela mesma artéria, a artéria coronariana direita. Então, todas as vezes nós temos que descartar. Inclusive, não podemos passar para esses pacientes fármacos como beta-bloqueadores, bloqueadores cálcicos e nitratos antes de nós excluirmos que existe afecção do ventrículo direito. Por isso, pacientes que têm alterações da parede inferior, que tenham sinais de pressão venosa aumentada, com pulmões limpos, sempre que tem pulmões limpos, nós descartamos aí o edema agudo de pulmão e pensamos em infarto do ventrículo direito também associado. Então, letra C é a resposta certa. 13. Homem de 70 anos de idade chegou ao pronto-socorro com dor torácica opressiva que dura cerca de 20 minutos, irradiando para a mandíbula. Tem antecedente de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia. Ao exame físico, regular estado geral, pálido, sudorico. Ruídos cardiovasculares em 3 tempos, B4. Frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto, pressão arterial de 130 por 80, pulmões limpos. Coletado CK-MB, de massa normal e troponina aumentada. Cite 3 drogas que têm impacto na mortalidade desse paciente sem necessidade de dosagem. Existem várias medicações que nós poderíamos utilizar aí nesse paciente, o paciente idoso, dislipêmico, diabético, hipertenso e que tem uma alteração compatível com necrose do coração, né? A gente tem da parede do coração, nós temos o aumento da troponina, é um indicador de necrose do músculo do miocárdio, né? Então, drogas que nós poderíamos utilizar para esse paciente que está com infarto, a gente poderia utilizar, lembrando que ele não falou do eletrocardiograma, mas a troponina aumentada é altamente indicativo desse infarto. Então, a gente poderia utilizar aspirina, clopidogrel, beta-bloqueador como propranolol, atenolol, metoprolol, ou então a gente poderia utilizar também heparina. Todos esses fármacos, eles poderiam ser utilizados nesse paciente. Então, essas são as respostas. 14. Em pacientes com infarto agudo do miocárdio, o maior benefício com o uso de fibrinolíticos é encontrado naqueles que apresentam. Letra A, bloqueio AV de primeiro e segundo graus. Letra B, elevação do segmento ST em parede anterior. Letra C, eletrocardiograma normal. Letra D, depressão do segmento ST em qualquer área. E letra E, elevação do segmento ST em parede inferior. Os fibrinolíticos são drogas que devem ser utilizadas em pacientes que tenham infarto agudo do miocárdio com o supradesnivelamento do segmento ST. Então, bloqueio AV, não, letra errada. Elevação do segmento ST em parede anterior, essa está certa, correta, letra B certa. Eletrocardiograma normal não, depressão do ST também não. E agora, letra E, elevação do segmento ST em parede inferior. A gente já falou várias vezes aqui nas aulas de síndrome coronariano agudo, que quando a gente tem um supra-ST, uma alteração da parede, uma isquemia da parede inferior, nós sempre temos que descartar a afecção do ventrículo direito. Veja que essa questão é recorrente nas provas de residência e pode ser que caia também na prova do Revalida. E lembra que o tratamento para o infarto do ventrículo direito é aumento da
da pré-carga. Então a gente vai dar solução fisiológica, aumento do volume sanguíneo. E aí vai fazer com que melhore esse paciente. Resposta certa, letra B. 15. Assinale a alternativa correta. O substrato anatomopatológico comum ao infarto agudo do miocárdio, a angina instável, é a placa ateroma calcificada não complicada. Letra B. O uso de beta-bloqueadores nas síndromes coronarianas agudas tem a finalidade de estabilizar a placa de ateroma rota, com obstrução trombótica secundária. Letra C. O uso de nitratos deve ser evitado no infarto agudo do miocárdio com comprometimento do ventrículo direito. Letra D. O uso de estatinas é contraindicado na fase aguda do infarto do miocárdio. A letra A está errada porque fala que a placa de ateroma calcificada não complicada, e está errado. O substrato anatomopatológico é justamente a placa complicada, que seria a placa rota e trombosada. Letra B fala dos beta-bloqueadores que estabilizam a placa de ateroma, e a letra D fala que as estatinas são contraindicadas em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Então, nem as estatinas são contraindicadas e nem os beta-bloqueadores estabilizam a placa. Quem estabiliza a placa de ateroma são as estatinas. E os beta-bloqueadores, eles têm outra função. Eles reduzem a frequência cardíaca e a pressão arterial, fazendo assim com que exista uma melhora do quadro. Já as estatinas, elas são indicadas para esses pacientes que têm infarto agudo do miocárdio. Então a correta é a letra C, que a gente já falou várias vezes, que o uso de nitrato e o uso de beta-bloqueadores e bloqueadores cálcicos estão contraindicados nos pacientes com comprometimento do ventrículo direito. Então, letra C é a que está correta. 16. Uma mulher branca de 61 anos apresentou um teste ergométrico positivo solicitado para uma avaliação pré-operatória de uma artroplastia eletiva de joelho. Foi indicada previamente ao procedimento de angioplastia da artéria descendente anterior com implante de stent farmacológico de última geração. Aproximadamente 6 semanas depois, o ortopedista que havia solicitado a avaliação clínica do risco cirúrgico pergunta como proceder em relação à terapia antiplaquetária. Suas recomendações incluem: letra A, proceder à cirurgia como planejado, mas descontinuar o clopidogrel 5 dias antes da cirurgia. Letra B, adiar a cirurgia por 11 dias. Letra C, internar a paciente em hospital, descontinuar o clopidogrel e começar inibidor 2B3A venoso. Letra D, interromper o clopidogrel e após 2 dias internar a paciente para a realização da cirurgia eletiva com uso de fondaparinux subcutâneo. E letra E, manter o clopidogrel pelo risco coronariano e operar imediatamente. Então essa paciente ela fez um implante de um stent farmacológico de última geração na artéria descendente anterior, e ela quer saber agora quanto tempo depois desse procedimento ela poderia fazer uma nova cirurgia, no caso a artroplastia eletiva de joelho. Perceba que é uma artroplastia eletiva, então nós podemos ver o tempo correto, não é de emergência, é eletiva. Então, qual seria o correto? Se fosse um stent comum, já poderia ser utilizado a suspensão da dupla antiagregação, ou seja, da aspirina e o clopidogrel. Poderia suspender o clopidogrel já depois de 1 mês de realizado o procedimento. Mas no caso de stents farmacológicos, o correto é esperar 1 ano para que exista no caso, a suspensão do clopidogrel e aí sim a realização da cirurgia. Então, o clopidogrel em stents farmacológicos deve ser suspenso depois de 12 meses de realizada a cirurgia. No caso da paciente, já fazem 6 semanas que foram realizadas a cirurgia. Então, mais ou menos 1 mês, então ficariam 11 meses mais para a gente poder realizar essa cirurgia. Então, a resposta certa seria a letra B, adiar a cirurgia por 11 meses, no caso, porque esse seria o tempo de utilização do clopidogrel e aí, suspendendo o clopidogrel, poderíamos realizar a cirurgia. Próxima questão. 17. Paciente de 55 anos foi trazido à emergência 2 horas após o início de dor torácica na região pré-cordial, com quadro associado a náuseas, vômitos e diaforese. Informou ser tabagista e ter história familiar de morte súbita. Pai aos 50 anos. O eletrocardiograma está reproduzido a seguir. Perceba que nesse eletrocardiograma nós temos um supra em D2, em D3 e em AVF. Veja, então, parede inferior. Vamos ver as alternativas.
Qual a hipótese diagnóstica mais provável e qual a conduta mais adequada? Letra A. Dissecção de aorta, realizar angiografia computadorizada de tórax. Letra B. Embolia pulmonar, realizar angiotomografia computadorizada de tórax. Letra C. Infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST, administrar aspirina, clopidogrel, enoxaparina e estatina e realizar monitorização cardíaca contínua. Letra D. Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, realizar coronariografia imediata com vistas à angioplastia primária. E letra E, infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, solicitar dosagem de troponina e confirmar e, conforme o resultado, realizar cateterismo cardíaco. A nossa conduta frente a esse infarto com supra-ST de parede inferior é justamente o que está mostrado na letra D, que seria realizar a coronariografia imediata com vistas a uma angioplastia primária. Essa seria a nossa conduta. Essa é a conduta de pacientes que têm supra-ST. Letra D. 18. A angioplastia dentro de 12 horas após insucesso de fibrinólise para pacientes com isquemia recorrente no infarto agudo do miocárdio é chamada. Letra A. Intervenção percutânea coronária de resgate. Letra B. Intervenção percutânea coronária de salvamento. Letra C. Intervenção percutânea coronária secundária. Letra D. Intervenção percutânea coronária terciária. E letra E. Nenhuma das respostas acima. Como a gente comentou na questão anterior, todo paciente que tem um infarto agudo do miocárdio com supra-ST, nós vamos proceder a uma angioplastia primária. Então, fazemos uma coronariografia e fazemos posteriormente a angioplastia primária. Outro recurso que poderia ser utilizado na ausência desta angioplastia seria o fibrinolítico. Mas pacientes que recebem o fibrinolítico e não têm sucesso nessa revascularização, nós podemos usar uma angioplastia dentro das 12 primeiras horas de realizado o procedimento. E essa angioplastia ela é chamada angioplastia de resgate. Resposta certa, a letra A. 19. Dos fibrinolíticos listados, assinale o mais indicado para o tratamento do infarto agudo do miocárdio, com melhor perfil de segurança por apresentar menor taxa de sangramentos extracerebrais e por ter alta especificidade para a fibrina. Letra A. Alteplase, letra B, tenecteplase, letra C, streptokinase, letra D, uroquinase e letra E, reteplase. O fibrinolítico que tem o melhor perfil de segurança, comprovado, é a letra C, streptokinase. A letra C é a resposta correta. 20. Paciente de 60 anos, sexo feminino, em tratamento para hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia, queixa-se de desconforto epigástrico iniciado há 2 horas e procura o pronto-socorro. Na entrada encontra-se em irregular estado geral, frequência respiratória de 24, cardíaca de 124, pressão arterial de 140 por 90, bolhas rítmicas e hipofonéticas sem sopros, ausculta pulmonar sem ruídos adventícios e saturação de O2 de 95%. Foi solicitado um ecocardiograma em 10 minutos, como o apresentado a seguir. Então esse é o eletrocardiograma e a gente já consegue ver aqui que a gente tem um supra em V2, em V3 e V4, ou seja, isso é um infarto de parede anterior. Em relação ao quadro e de acordo com as normas vigentes de suporte avançado de vida em cardiologia, o diagnóstico e a conduta correta são, respectivamente: letra A, infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento ST, anterior KILIP 1, aspirina 300, clopidogrel de 600, metoprolol de 5, enoxaparina de 30, oxigênio suplementar e angioplastia primária. Letra B, infarto agudo do miocárdio com supra-ST, KILIP 1, aspirina de 300, clopidogrel de 600, heparina não fracionada de 60 e angioplastia primária. Letra C, infarto agudo do miocárdio com supra-ST, KILIP 1, aspirina de 300, clopidogrel de 300, heparina não fracionada de 60, oxigênio suplementar e angioplastia primária. Letra D, infarto agudo do miocárdio com supra-ST, KILIP 2, aspirina de 300, clopidogrel de 300, heparina não fracionada de 60, metoprolol de 5 e fibrinólise com alteplase. E letra E, infarto agudo do miocárdio, supra-ST, KILIP 2, aspirina de 300, clopidogrel de 600, heparina não fracionada de 60 e angioplastia primária. A dose de aspirina é de 300. Todo paciente que está em síndrome coronariano agudo com supra-ST, infarto com supra-ST, é paciente de alto risco. Então nós fazemos a conduta de alto risco, que é a dupla antiagregação plaquetária.
A dose de aspirina é 300. Agora, a dose de clopidogrel, ela depende se o paciente vai realizar angioplastia primária ou se não vai realizar angioplastia e sim a fibrinólise. Se for realizar a fibrinólise, nós usamos uma dose de 300. Se for realizar a angioplastia primária, usamos uma dose de 600. Então, no caso do paciente, dessa paciente que nós temos, utilizaremos uma dose de 600. Em relação à heparina, se pode utilizar a heparina não fracionada, a heparina de baixo peso molecular, indistintamente, não tem nenhuma relação com isso. Então, algumas contraindicações para os beta-bloqueadores. Pacientes asmáticos, com DPOC, bradicárdicos, hipotensos, esses pacientes não podem receber beta-bloqueadores. Nossa paciente ela não tem nenhuma contraindicação, mas quando o paciente não tem contraindicação, temos que olhar, como esse paciente é de alto risco, nós temos que olhar algumas questões que vão fazer com que nós demos o beta-bloqueador de forma imediata ou depois das 24 horas. Em pacientes que sejam maiores de 70 anos, que tenham uma frequência cardíaca maior do que 110 ou pressão arterial sistólica menor do que 120, nós fazemos o beta-bloqueador depois das 24 horas. Se o paciente não tem nenhuma dessas características, já fazemos de forma imediata. No caso da nossa paciente, ela está com uma frequência cardíaca maior do que 110, então vamos deixar para fazer o beta-bloqueador depois das 24 horas. Então, dentro dessas explicações, a angioplastia primária seria o nosso tratamento de escolha. Então, a correta seria a letra B, que teria infarto com supra-ST, KILIP 1, aspirina de 300, como a gente falou, o clopidogrel de 600, heparina não fracionada e o tratamento com angioplastia primária. Outro aspecto que foi abordado aí é a oxigenoterapia suplementar. Isso nós utilizamos quando o paciente está em franca hipoxemia, ou seja, saturação de oxigênio menor a 90, que não é o caso, ela estava maior do que 90, então não vamos precisar de oxigênio suplementar. Então a resposta certa, letra B. 21. Homem de 65 anos com dor precordial que irradia para a mandíbula, associada a náuseas e diaforese, de início a 30 minutos. Filho refere que o paciente já apresentava dor de caráter semelhante há 2 semanas. É portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia. Tomando medicações prescritas de forma irregular, realizou o seguinte eletrocardiograma de entrada. Vamos ver o eletrocardiograma dele. A gente já consegue ver o supra aqui em V1, V2, V3 e V4. Supradesnivelamento em parede anterior. Esse é o diagnóstico desse paciente. Então, infarto com supra-ST em parede anterior. Evoluiu com sinais de hipotensão, congestão pulmonar e má perfusão periférica. Qual a conduta a ser realizada no momento, além do controle hemodinâmico, uso de dupla antiagregação, plaquetária e anticoagulante parenteral? Letra A, trombolítico. Letra B, intervenção coronária percutânea. Letra C, cirurgia de revascularização do miocárdio. Letra D, tratamento clínico e teste provocativo de isquemia. Paciente, 65 anos, masculino, com um supra-ST, infarto agudo do miocárdio com supra-ST. Qual é a nossa conduta? Intervenção coronariana percutânea e a realização da angioplastia primária. É a letra B. 22. Com relação aos critérios anatômicos e clínicos, existe indicação para a cirurgia de revascularização miocárdica nos pacientes. Letra A. Com lesões coronárias acima de 70% em 3 vasos e com disfunção ventricular, fração de ejeção menor do que 50%. Letra B. Assintomáticos e com lesão de 40% do tronco da coronária esquerda. Letra C, sintomáticos em vigência de infarto agudo do miocárdio. Letra D, sintomáticos com lesão 90% da coronária direita. Letra E, assintomáticos com lesão de 80% na coronária circunflexa. O paciente que tem a indicação de receber a revascularização miocárdica cirúrgica são aqueles pacientes que têm doença trivascular, ou seja, uma obstrução maior de 70% nas 3 principais coronárias: a descendente anterior, a coronária direita e a circunflexa, que tenha uma fração de ejeção menor do que 50%. São esses pacientes que estarão indicados de receber cirurgia de revascularização do miocárdio. Então vamos ver as alternativas. Letra A, com lesões coronárias acima de 70% em 3 vasos e com disfunção ventricular, com fração de ejeção menor de 50%, essa é a resposta correta. Letra A, assintomáticos com lesão de 40% do tronco da coronária esquerda, não. Sintomáticos em vigência de infarto agudo do miocárdio, não. Sintomas com lesão de 90% da coronária direita, não. Assintomáticos com lesão de 80% da coronária circunflexa. Está errado. Então, a correta é a letra A. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Também não se esquece de dar aqui uma clicada no sininho para que ative as notificações e você receba os vídeos diretamente na sua caixinha do YouTube. E não se esquece de dar uma olhada nas outras aulas que a gente tem aqui de revisão e aulas também aqui para a realização do Revalida, tá certo? Muito obrigado por tudo e até o próximo.